Missão da gravação. Bom dia a todos, eu sou Renato Garcia, professor do Instituto de Economia da Unicamp, e eu tenho um imenso prazer de iniciar essa webinar com o tema Análise Regional, será diferente após a pandemia? É um imenso prazer apresentar nossos dois convidados, professor Cássio Rolim, professor da Universidade Federal do Paraná, que vai fazer a apresentação, e o professor João Policarpo, professor titular da Federal de Pernambuco, que vai ser responsável pelos debates. Eu agradeço a presença virtual do professor Cássio e do professor Policarpo, e agradeço a presença de todos na sala. É um prazer enorme recebê-los, e espero que nós tenhamos eu tenho certeza que nós vamos ter um excelente debate, uma excelente final de manhã com esses temas, tá? Rapidamente, umas instruções, né? O professor Cássio vai fazer uma apresentação, em seguida eu passo a palavra para o professor Policarpo, e em seguida nós fazemos os debates todos pelo chat, tá, pessoal? Então, quem tiver perguntas ao longo da apresentação do professor Cássio, ou dos debates do professor Policarpo, pode inserir as perguntas pelo chat, e eu depois passo as perguntas para o professor Policarpo. Peço para todo mundo ficar com câmera e menos o apresentador, né? Com câmera e microfone desligados, para que o som fique mais claro, tá? Muito obrigado mais uma vez pela presença de todos. Cássio, a palavra é sua. Muito obrigado pela presença. Bom dia a todos. Eu quero inicialmente agradecer aí o convite dos organizadores, né, e tenho um enorme prazer de estar discutindo isso daí com vocês. Eu vou, como havia combinado, discutir um pouco sobre isso, mas eu quero desde já dizer a vocês que o que nós vamos fazer, o que eu vou fazer é fundamentalmente, né, mostrar quais são as minhas dúvidas sobre esse tema. Estou tentando aí partilhar com vocês a apresentação que eu vou fazer aqui. Deixa eu ver se eu domino essa técnica. Agora entrou. E espero que vocês estejam vendo o slide de abertura da nossa conversa. Mas, fundamentalmente... Ainda não, Cássio. Tá bom? Ainda não, Cássio. Você tem que apresentar agora... tela inteira. Tela inteira, então. Eu aqui estou vendo a tela inteira. Sim, mas volta lá para o Google Meet, por favor. Embaixo, canto direito, apresentar agora. Vai abrir um menuzinho, apresentar. Tela inteira. Apresentar agora. Tela inteira. Aí você seleciona a sua tela, que vai aparecer nessa janelinha. Seleciona inicialmente minha tela. Isso. E compartilhar. Está aqui minha tela. E agora, a tela é uma janela. Isso. E agora... Clique em cima da sua tela e aperta compartilhar, Cássio, por favor. Compartilhar. Agora foi. Está aí para vocês agora? Ainda não. Já devia estar. Tá sim. Agora sim, Cássio. Vontade. Agora está. Então está aí. Perfeito. Então vamos lá. Bom, então veja. A primeira coisa que eu quero falar um pouco é sobre quais são as previsões globais que a gente tem visto. Bom, fundamentalmente, uma previsão de uma enorme recessão. O FMI diz que o mundo, em 2020, vai ter uma queda de 3%, que se recuperaria em 2021 com 5,8% de crescimento. Para o Brasil, ele prevê uma queda de 5,3% e uma recuperação em 2021 de 2,9%. Se bem que já ouvi uns 2 dias atrás aí
a senhora lá do FBI dizer que já está revisando e que os novos dados são piores do que esses daí. A Organização Mundial do Trabalho também diz que o mundo vai ter, no primeiro trimestre de 2020, o mundo vai ter uma redução de horas de trabalho de 4,5%, e no segundo semestre, essa redução será no segundo trimestre, essa redução vai ser de mais de 10%. Isso daí equivale a milhões de pessoas desempregadas. E, particularmente, mostrando que, se no primeiro trimestre os países de baixa renda não são tão afetados, no segundo trimestre de 2020 eles vão ser muito afetados. E também diz que a pobreza entre os informais, trabalhadores informais, vai crescer tremendamente. Eu sinalizo, mostro aí, particularmente na África e nas Américas, que a expansão dos níveis de pobreza entre os trabalhadores informais vai para chegar a mais de 80%. No Brasil, todas as previsões são com uma enorme incerteza. O IPEA fez uma projeção considerando 3 cenários do isolamento social, mas se a gente vê, e isso daí daria, no cenário 2, que seriam 2 meses de isolamento social, ele prevê uma queda de 0,9% do PIB, uma recuperação em 2021 de 2,8% e um acumulado até 2021 de 1,8%. Eu estou vendo que é muito otimista essa previsão do IPEA, comparada com a do FMI e também com a da Fundação Getúlio Vargas, que ela prevê uma queda de 3,4% do PIB em 2020 e um desemprego chegando a quase 18%. Com relação aos estados, eu fui pegar aqui uma simulação feita através de um modelo de equilíbrio geral, lá pelo Núcleo de Estudos em Desenvolvimento Urbano e Regional da UFPR, e nos 2 cenários que eles consideram, vocês vejam que a queda em relação ao PIB básico é entre 4,92% e 0,75%. E vejam, seja no cenário 1, seja no cenário 2, é em cima de onde está, as quedas mais violentas é em cima de onde está a maior parte do PIB brasileiro. Vejam que, principalmente no cenário 2, aí não se salva ninguém dessa grande faixa do litoral até uns 300, 400 quilômetros para dentro. Com relação à recuperação, eu tenho visto todo tipo de previsão, desde que seria uma situação em V, ou seja, uma queda rápida e uma recuperação rápida, uma trajetória em U, queda rápida, um período mais longo de recessão e depois um crescimento rápido, uma trajetória em L, com uma queda rápida e uma longa recessão, e é o que o pessoal diz também a trajetória do símbolo da Nike. Uma queda rápida e uma lenta recuperação, uma espécie de um U puxado para um dos lados aí. Bom, a única coisa que é certo nisso, sobre a crise, é que não há uma homogeneidade territorial. Por exemplo, esse quadro aqui, que a gente fez lá no Núcleo de Estudos de Economia Social e Demográfica e Demografia Econômica da UFPR, ele mostra bem claramente isso. Esses municípios que estão em branco são municípios que até hoje não tiveram nenhum caso da Covid-19. Vejam que em São Paulo ela está bastante espalhada,
Mesmo em São Paulo, onde quase todos os municípios têm caso, tem várias áreas e, inclusive, grupos de municípios que não tiveram nenhum caso. O estado do Paraná é outro, que tem uma quantidade imensa de municípios que não teve nenhum caso ainda. O sul de Santa Catarina, o centro-sul de Santa Catarina também. Né? Aqui tem uma delimitação do estado, dá para vocês verem melhor. Também, com relação às mortes, também não há homogeneidade. Tá? Isso aqui é uma relação entre o número de óbitos e a população. Então, vocês vejam que tem muitos municípios onde até agora não teve óbito nenhum. Está certo que é difícil ver óbito, que o sujeito pode ser de um lugar, se deslocar para outro onde tem hospital, morrer lá, tudo isso é verdadeiro. Mas, mesmo assim, né, dá para a gente ver que também não há esta homogeneidade. Por exemplo, no caso do estado de São Paulo, uma enorme concentração de óbitos em relação à população na região metropolitana, no Vale do Ribeira e no sudoeste paulista. Inclusive, na minha terra, Itapetininga, tem uma quantidade muito alta de óbitos em relação à população. Da mesma maneira que o padre Lanzelotti diz que não estamos todos no mesmo barco, estamos no mesmo mar, alguns vão de iate e outros vão nadando, no caso aqui também, em termos territoriais, a situação é a mesma. Em alguns lugares está péssimo, e em outros lugares ainda não aconteceu nada. Agora, o que eu quero falar para vocês é de duas coisas que, pelo menos para mim, né, foram chocantes. Tem dois conceitos que nós, das áreas de ciências sociais e de economia, temos como tranquilo. Um deles é o da interação social. A gente nem pensa muito sobre isso. Agora, eu fiquei particularmente chocado, porque aqui em Portugal o confinamento foi obedecido por mais de 75% da população. Em outros países da Europa também foi muito elevado essa participação. Então, eu só me dei conta de como isso é uma coisa muito intensa e de como a nossa vida está toda em função disso, agora, nesse momento. Então, mostro para vocês duas fotos aqui. Essa aqui é o cruzamento do Boulevard Saint-Germain com o Boulevard Saint-Michel, em Paris. É o coração do Cartier Latin. Pois bem, essa aqui é uma foto em julho de 2019. A foto da direita é em maio de 2020. Não é exatamente esse cruzamento, mas é um quarteirão mais para cima, né? E dá para a gente ver o que é um momento na interação social está imenso, todas essas pessoas, esses carros estão se movimentando, estão interagindo pelas mais variadas maneiras. E o momento do confinamento, onde não tem mais nada. Né? Outra coisa também é o nosso conceito de divisão social do trabalho e da cadeia produtiva. Ora, isso daí fica evidente numa situação como esta, em que há uma abrupta interrupção disso daí. Os dois conceitos estão ligados. Não pode haver divisão social do trabalho se não houver interação entre as pessoas. Né? Então, vocês vejam aqui no exemplo da cadeia produtiva, por exemplo, interrompe a produção de leite. Se interrompe a produção de leite, não tem mais queijo. Se não tem mais queijo, as lojas não têm mais como vender. Ou se a interrupção é lá na ponta, fecham as lojas. Né? É o total desastre para o resto da economia. Então, são coisas que, teoricamente, é claro para nós, mas quando a gente vive isso, né, fica um choque muito grande. Com relação ao futuro das regiões, bom, tem muito clichê do que está sendo dito por pessoas, por jornais, em entrevistas. Um deles, tudo vai mudar. Nada será como antes. Home office vai crescer muito. Ensino à distância substituirá grande parte do ensino presencial. Ambos, home office e ensino à distância,
Novas formas e metodologias de análise. Bom, eu me questiono se vai mesmo acontecer tudo isso que os futurólogos andam dizendo aí. Será que, neste quadro aqui do IDH municipal do Brasil, será que vão acontecer, de fato, grandes transformações? Será que é desta vez que o sertão vai virar mar e que o mar vai virar sertão? Né? E não tenho tanta certeza assim dessas profundas transformações. O que parece muito provável no curto e no médio prazo é, primeiro, uma profunda recessão, um grande número de falências, um grande desemprego, tanto formal como informal, particularmente no setor de comércio e de serviços. Desestruturação de cadeias produtivas, e o impacto disso vai ser diferenciado por setores e regiões. O exemplo mais claro disso é o turismo. Uma queda no comércio internacional, crise fiscal em todos os níveis de governo e ampliação da pobreza. Em um cenário de longo prazo, a primeira característica é a enorme incerteza disso, em tudo isso. Deslocalização dos setores produtivos. Será que ela vai acontecer? Será que vai ser grande? Será que, de fato, vai ter aumento do home office e do ensino à distância? Mesmo porque o home office varia muito entre os setores. Tem setor que é possível fazer isso, tem setor que não é possível. A mesma coisa com o ensino à distância. Né? Ficou evidente aí no Brasil e mesmo aqui em Portugal que nem todo mundo tem o mesmo tipo de infraestrutura para ter o ensino à distância. Aqui em Portugal ficou evidente isso mesmo entre estudantes universitários. A hegemonia de novas regiões no território nacional, será que vai mudar? Bom, provavelmente isso vai depender da profundidade da crise, de como é que as regiões vão se acomodar no mercado internacional, da quebra das inércias em termos de localização das atividades e, principalmente, de uma incógnita, as diferentes capacidades de resiliência que as regiões terão. Alteração e incremento nos fluxos migratórios. A meu ver, isso vai depender muito dos impactos que se verificarem em variáveis demográficas. Bom, então, no meio de tudo isso, comecei a pensar um pouco, como é que a gente vai analisar essas transformações? Sempre, no momento de crise, eu acho bom a gente retornar à teoria. E o que eu fui fazer? Eu fui reler o livro lá da professora Roberta Capello, que ela pôs em 2009, um belíssimo livro, e onde a análise dela é centrada no seguinte. Ela diz que a análise regional, fundamentalmente, é estudo da competitividade de um sistema local de produção, mas que vem variando à medida que se passa do conceito de espaço para o conceito de território. Então, ela diz, os primeiros trabalhos consideravam o espaço como um espaço abstrato, uniforme, né, homogêneo, essas unidades territoriais, como se fosse o que eu costumo dizer de análise de pequenos países. Né? O espaço é o conteúdo, tem papel passivo no crescimento econômico. Aí, a ênfase está na perspectiva macroeconômica e macroterritorial, geralmente a análise de curto prazo e a variável é o PIB. Exemplos disso, teoria neoclássica de crescimento regional, teoria da base de exportações, teoria do comércio interregional, etc. E uma segunda etapa é o tal do espaço diversificado relacional, como ela chama. Fundamentalmente, é um espaço não homogêneo, consequentemente, permite polarização territorial, permite a existência de aglomerações e relações, o estudo de relações econômicas e sociais dentro do território. É uma perspectiva microeconômica e microcomportamental, geralmente tendendo para longo prazo,
considera os elementos tangíveis e intangíveis que tratam da competitividade a longo prazo de uma área, né? E o espaço aí entra como um fator de produção. Exemplo disso são os trabalhos do Peru, dos autores lá do Milieu Inovateur, dos distritos industriais e do desenvolvimento endógeno, desenvolvimento de baixo para cima. Finalmente, ela diz que nos anos 90, né, uma concepção de espaço que é diversificado, porém estilizado, e que é aquela que foi introduzida pelos novos modelos de macroeconomia, que incorporam retornos crescentes de escala e, portanto, permitem estudar aglomerações, né? Fundamentalmente, aí são os modelos que vieram com a nova geografia, os modelos macroeconômicos de crescimento endógeno, em que permitiram que o espaço fosse analisado como um instrumental da teoria econômica. Agora, na visão dela, embora diversificado, o espaço é estilizado em pontos sem considerar nenhuma característica territorial. Ele é simplesmente o conteúdo geográfico do desenvolvimento e não um recurso adicional ao desenvolvimento e um fator de produção grátis. E, na opinião dela, a síntese necessária, né, seria pegar, de um lado, as leis econômicas e mecanismos de crescimento e acrescentar as características territoriais vindas das relações intrínsecas ao nível local. Então, na visão dela, é por aí que iria a teoria. Ora, sendo assim, considerando isso, as prováveis técnicas e metodologias que se usarão na análise regional não vão mudar muito, a meu ver, né? Para estudos de curto e médio prazo, a meu ver, teremos ênfase maior. Primeiro, esses estudos, basicamente, serão estudos de econometria espacial, aonde, a meu ver, aumentará a existência de trabalhos com econometria de painel, análise de painel espacial, regressão logística, pelo tipo de problemas que vamos entender, os modelos de insumo-produto e de equilíbrio geral computável, que já são muito usados e continuarão, porque vão ser muito importantes para se entender e tentar simular as transformações na estrutura, e trabalhos que utilizem Big Data. Isso daí é um negócio que é recente, nós ainda não sabemos exatamente como usar isso, não está muito difundido entre os economistas regionais, embora na última reunião da Associação Portuguesa de Desenvolvimento Regional tivesse tido duas palestras, especialmente sobre esse tema daí. Mas eu acho que é uma área que provavelmente os economistas regionais vão entrar. Agora, no médio e no longo prazo, para estudos de médio e longo prazo, não é médio e longo prazo da realização desses estudos. Eu digo os estudos que levem em conta médio e longo prazo. A meu ver, as análises terão que ser mais qualitativas, com mais estudos de caso e, principalmente, a compreensão da resiliência das regiões. Porque o que vai aparecer é que, no meio de uma crise tão generalizada, mundial como essa, da qual nós não temos parâmetros anteriores para traçar algum caminho, a grande interrogação que vai nos surgir é por que algumas regiões sofreram mais do que outras e como é que algumas passaram incólumes sobre isso. Aí, fundamentalmente, vamos ter que buscar os estudos de resiliência. Foi mais ou menos o que aconteceu depois da crise de 2008, aonde 2008, onde vários estudos, esse tema voltou,
teve várias revistas que publicaram números especiais, livros sobre a questão da resiliência. A meu ver, ela vem com mais importância do que nunca. E a ênfase, a meu ver, estará na compreensão do território, na perspectiva que a Roberta Campelo havia falado, e dos processos correntes na reestruturação. Por exemplo, alguns modelos de análise, como este aqui do professor Sérgio Boisier. Eu gosto muito dos trabalhos do Boisier, é dentro deste enfoque diversificado, de espaço diversificado relacional, onde ele considera que são 6 os grandes elementos determinantes do desenvolvimento de uma região. Cultura, recursos, atores, entorno, instituições, procedimentos, etc. Agora, dizer, são esses os elementos. Agora, como eles vão se combinar e qual a trajetória que eles terão, tudo vai depender, de as coisas serem soltas, ser mais ou menos o mercado funcionando, ou da existência de um projeto político que tenha em vista qual vai ser, o que se pretende como desenvolvimento da região. Eu sugiro sempre a leitura e releitura e reflexão sobre esses trabalhos do Boisier, que são extremamente interessantes. Bom, concluindo, em meio a tanta incerteza, primeiro, a análise regional será diferente após a pandemia, que é o título da nossa conversa aqui. Bom, na perspectiva das bases teóricas, eu acho que não vai mudar grande coisa. Talvez possam surgir novas técnicas e metodologias. A compreensão dos novos fenômenos, por sua vez, pode levar a uma maior ênfase nas análises qualitativas de compreensão dos territórios. Ou seja, base teórica e metodologias não muito. Talvez a ênfase venha nos temas e a recuperação de coisas que já são feitas e que começam a ser feitas. A meu ver, o mais provável é que a nossa praxis continue sem grandes diferenças, porém, com maior ênfase na compreensão profunda dos territórios e das possíveis resiliências que a gente venha a encontrar. Era isso que eu queria dizer para vocês, pessoal, e agradeço e, novamente, muito obrigado aí por terem tido paciência de me ouvir. Muito obrigado, Cássio. Eu quero reiterar as perguntas pelo chat, já estão chegando algumas perguntas pelo chat, mas as perguntas eu queria imediatamente passar a palavra para o Poli, professor João Policarpo Lima, para fazer suas considerações. Poli, à vontade, a palavra é sua. Bom dia, vocês conseguem me ouvir? Tá bom o áudio, Renato? Perfeitamente, Poli. Ótimo. Eu queria, antes de qualquer coisa, agradecer bastante essa oportunidade de estar aqui nessa nossa conversa e principalmente rever os grandes amigos que há algum tempo eu não tinha mais contato mais de perto, mesmo que dessa forma virtual. Eu fui desafiado a fazer um debate sobre o que Cássio, desculpe, sobre o que o nosso amigo Cássio apresentou. Então, eu vou alinhar alguns pontos
gerais. Antes de qualquer coisa, eu gostaria de parabenizar Cássio pela apresentação. Acho que foi bastante precisa e deu imaginando. E eu vou colocar alguns pontos para discussão e algumas reflexões ou algumas preocupações que eu tenho com relação a esse momento que a gente está vivendo, as dificuldades que nós estamos sentindo, particularmente aqui no caso do Brasil, das regiões menos desenvolvidas do Brasil, etc. Então, o que nós tínhamos no contexto mundial em curso? De algumas décadas para cá, a globalização com a hegemonia do liberalismo, deslocalização de investimentos para regiões antes menos desenvolvidas, o que tem uma série de impactos a nível das regiões de países, né? Regiões que se tornaram deprimidas, outras regiões que se tornaram mais dinâmicas, etc. Disso está ocorrendo um enorme crescimento da China e dos países asiáticos, na esteira de utilização de recursos humanos, instituições favoráveis, aspectos culturais favoráveis, tecnológicos, políticos, etc. Ao lado disso, nós estamos observando também uma formação de cadeias globais de valor e uma nova ordem entre países, para alguns países que ensaiaram uma mudança na sua base econômica, na direção da industrialização, que foi o caso do Brasil, por exemplo, que está se tornando cada vez mais um fornecedor de commodities, principalmente para os mercados asiáticos, especialmente a China. Ao lado disso, nós estamos vendo também um acirramento da concorrência entre os grandes blocos de capital dos países da China e uma participação também importante dos países europeus mais desenvolvidos. Disputas de hegemonia, disputas e processos onde há uma certa volta aos mecanismos protecionistas, coisas que a globalização tinha tentado evitar ao máximo. E isso tem levado a uma série de políticas fiscais, financeiras e comerciais de incentivo à reindustrialização em algumas regiões outrora dinâmicas. Processos mais gerais têm contribuído para que tenha havido um deslocamento do ambiente nacional para o internacional, né, das preocupações com o desenvolvimento. E as preocupações com as regiões internas dos países terminam perdendo força e intensidade, principalmente por conta das disparidades
tecnológicas e das dificuldades de competitividade que essas regiões menos dinâmicas dentro de países, principalmente dos periféricos, estão tendo. Então, é um quadro geral, né, que foi mais aprofundado por Cássio, com os dados mais recentes sobre a pandemia, seus possíveis impactos. E é um quadro geral onde a gente se pergunta, a análise regional, a economia regional, os economistas regionais conseguem dar conta disso? Eu diria que em boa parte, sim, mas nem tanto, nem, não completamente. Eu acho que os parâmetros básicos dessas diferenciações regionais, né, formam esse corpo teórico da economia regional, que é, como o Cássio chamou a atenção, bastante eclético e que tem entendimentos diversos. E eu diria também que esse corpo teórico é robusto, abrangente, independentemente da pandemia que está em curso, mas que ele carece de um esforço maior de formulações que busquem encontrar ou incorporar questões como as desigualdades, não apenas entre regiões, entre produção econômica, entre PIBs, mas também que incorpore questões mais gerais, como desigualdades sociais, que são menos, menos consideradas nessas discussões da economia regional. Eu acho que aqui, então, que isso deve concentrar a discussão. Cássio aponta na sua exposição, né, que nós vamos ter a compreensão de novos fenômenos pode levar a uma maior ênfase nas análises qualitativas de compreensão dos territórios. São Policarpo, duas Poli, afirmações desculpa a interrupção, mas a que eu pensei fala lá está alterando muito. da apresentação de Cássio. Poli, Essa de que a compreensão do nosso fenômeno pode levar a uma maior ênfase nas análises qualitativas de compreensão dos territórios e continue sem grandes diferenças, porém com maior ênfase na compreensão profunda dos territórios. Aí eu deixaria, assim, a pergunta e pedir a Cássio depois para esclarecer melhor exatamente de que novos fenômenos você está falando e como é que essa praxe tenderá a continuar a mesma com essa compreensão mais profunda dos territórios.
eu vou tentar externar algumas angústias, digamos, que eu tenho diante do quadro que a gente está vivendo hoje, de crise, que não é um quadro posto apenas pela pandemia, é um quadro que já estava em curso, diante daqueles movimentos mais gerais aos quais eu me referi, da globalização, da tendência à concentração, tanto das atividades econômicas quanto da própria distribuição da renda. Quer dizer, dessa situação mais geral, tem levado a assim, algumas proposições que antes eram consideradas completamente utópicas, né, de estabelecimento de programas de renda mínima a nível universal, inclusive. Né, e isso está sendo posto diante do quadro de exacerbação da concentração de renda. E isso hoje, com a pandemia e o aprofundamento não inseridas no processo econômico, quer dizer, diante disso, até uma... Oi, alô, você não está me ouvindo? Eu vou tentar... Oi, diga. Oli, Oi, Oli, Renato. talvez seja melhor você desligar muito sua Não, fala. oi, Tente desligar Renato. a câmera. Tá, Talvez sem me câmera, talvez a gente consiga te ouvir ouvir? melhor. É, Isso. Tá oscilando a sua fala. Talvez se você desligar a câmera fica melhor, Oli. Vamos lá. Vamos tentar. Desculpa te alô, interromper. alô. Cortou minha conexão, foi... Tá. Então, eu vou continuar, não sei se vocês estão Isso, agora conseguindo me melhorou. ouvir. Acho que vai melhorar agora. Questões mais gerais, quer dizer, a pandemia deixando clara uma maior fragilidade de equipamentos, insumos, aos movimentos de ressurgimento industrial, etc. E nós estamos tendo atividades de desenvolvimento tecnológico, que exigem, mais menos desenvolvidas, podem, eventualmente, participar melhor disso. Quer dizer, dentro de tudo isso, externar, né, que a análise de avançar nessa compreensão melhor proposição de políticas que sejam mais socioeconômico, sem deixar de lado considerar, aliás, e considerando, para que isso não seja apenas um desejo, oi, desligar a câmera. Eu não estou conseguindo acessar. Tá, alô, tá melhor? Eu não estou conseguindo desligar a câmera, viu? Estou tentando. Desliguei agora, melhorou? Externar eram assim, algumas angústias que me fazem pensar numa análise regional que seja mais articulada com essas questões mais gerais e essas questões mais distributivas. E também, obviamente, que isso, para não ser que isso esteja associado com força social da academia, com as forças sociais que estão postas pelas crises, por essa crise, potências mais gerais que estão em curso. A situação é muito mais preocupante, ainda por cima conflituoso. Nós temos uma situação de um país que caminha claramente na direção de caos político, ambiental, econômico, e onde o governo tem se sobressaído por políticas destrutivas, né? E onde a política econômica é particularmente avessa a avanços na direção de políticas tanto de cunho regional quanto de cunho distributivo. E, então, nós temos aí uma crise bastante forte, mas a classe dominante mantém o controle da política econômica com um viés fortemente conservador. Dito isso, eu gostaria só de finalizar dizendo que nós temos, em suma, a necessidade que a política regional, nesse contexto de crise, encare o desafio de ampliar as suas preocupações na direção
do aprimoramento e de proposição de novas políticas. E políticas que deem conta das disparidades regionais e individuais de renda e voltem a sua atenção para as questões do desenvolvimento tecnológico, ou que reforcem isso. Eu acho que a alusão que Cássio fez ao hexágono de Boisier é bastante pertinente, muito pertinente. Acho que levar em conta aspectos como cultura, recursos, atores, entorno, instituições e procedimentos, quer dizer, incorporar variáveis qualitativas na direção de uma maior complexidade analítica se torna cada vez mais necessária. Como também é cada vez mais necessário estabelecer pontes com as forças sociais. Ou seja, está aí posto um desafio. Cabe a nós enfrentá-lo, da mesma forma como os cepalinos enfrentaram um desafio semelhante lá pelos anos 50, que foi um desafio de contribuir para uma articulação articulada e engajada com as forças sociais da época, na busca da superação do atraso da América Latina. E isso, mesmo que a correlação de forças hoje seja menos favorável, o desafio está posto. Cabe a nós tentar enfrentá-lo. Era isso que eu tinha a colocar aqui, mais reflexões gerais, e agradeço a oportunidade. Mais uma vez, é isso. Muito obrigado, Poli. Tivemos um pouquinho de dificuldade em te ouvir em algum momento, mas a hora que você desligou a câmera ficou melhor. Eu quero saudar a presença dos meus colegas Fernando Macedo, Célio Iratuca, Diegues, Maurício Serra, Márcio Postman e Ivete, e também a presença ilustre da Augusta, da Beatriz Mioto, do Lucir, do Mauro, do Ridissá, do Maurício Bittencourt e do Júnior. Cássio, tem algumas perguntas aqui que já chegaram pelo chat. Eu queria passar para você, além das provocações do Policarpo. Depois, Poli, você pode fazer observações em seguida também, por favor. Tá? Okay. A primeira pergunta vem da Ariana Costa, que ela pergunta se você identifica com algumas modificações no que se refere à movimentação de trabalhadores qualificados. Hoje em dia, há uma forte concentração dos movimentos de trabalhadores para regiões metropolitanas e capitais de estados. Né? Você acha que isso deve mudar ou deve se intensificar, Cássio? Uma pergunta do Diegues, também aqui da Unicamp, diz respeito à reorganização das cadeias produtivas. Né? Se você acha, Cássio, Poli também pode fazer comentários, que a reorganização das cadeias produtivas pode abrir espaço para novas formas de inserção de regiões ou novas formas de organização, de inserção de regiões, especialmente, aí eu vou ligar com o ponto que o Policarpo disse, que de regiões menos desenvolvidas. E um ponto que o Maurício Bittencourt, obrigado pela presença, Maurício, que eu concordo muito com o que ele diz aqui, se vocês acham, Policarpo e Cássio, que no que se refere a estudos regionais, né, nos estudos de economia regional, a observação do Maurício é que ele acha, e eu concordo, queria saber a opinião de vocês, se vai haver uma maior tendência de estudos de caráter multidisciplinar. Tá? Antes de passar a palavra para você, Cássio, o Célio acabou de mandar uma mensagem que ele gostaria de agradecer a participação sua, Cássio, sua também, Policarpo, em nome da direção do Estudo de Economia. Cássio, posso passar a palavra para você? Pode passar. Pode. Está me ouvindo?
Perfeitamente. Ótimo. Bom, pessoal, é o seguinte, estou gostando muito da nossa conversa aí, né? Aquilo que o Poli colocou, na realidade, já era o grande desafio que nós tínhamos antes da pandemia. A pandemia vem colocar novas questões e tornar ainda mais difícil aquele desafio que o Poli estava nos colocando. Então, veja, das questões aí que os colegas colocaram, como essa do movimento dos trabalhadores em direção às capitais, se a reorganização traria das cadeias produtivas espaço para as novas regiões, para regiões menos desenvolvidas, tudo isso, eu poderia dar uma resposta fácil, dizer, é possível, tá? Porra, mas é possível, não estou dizendo nada, estou só me saindo aí das perguntas. Na realidade, o que eu percebo é que nós vamos ter que esperar o grosso da pandemia acontecer, um monte de gente morrer, uma eventual nova onda de infecções, para começar a perceber, no meio dessa tragédia toda, o que é que sobra e quais serão os processos de reorganização. Por exemplo, que me ocorre aí, né? No caso lá do Vale do São Francisco, a exportação de frutas tropicais. Bom, aquilo lá está dentro do quadro geral, como o Poli falou, e o Poli entende bem disso daí, a inovação tecnológica que permitiu aquilo, a logística que permite a distribuição. Não é? Então, isso daí está dentro desse rearranjo, do longo processo de rearranjo da globalização. Ora, como é que esse negócio vai ficar? Não é? Eu, sinceramente, por enquanto, não tenho dados nem para chutar sobre isso daí. Eu não sei quanta gente vai morrer lá, eu não sei quantas pessoas, ou quanto tempo o vírus vai ficar girando por lá, quanto de investimento em saúde vai ser necessário para que as pessoas, a força de trabalho continue por lá, o pessoal que ficar desempregado, onde é que ele vai sobreviver? De momento, eu acho que nós não temos condição de fazer isso, dar essas respostas, né? Com alguma clareza ou com alguma segurança. Outra questão aí, a do Maurício Bittencourt, sobre estudos regionais com maior tendência de multidisciplinaridade. Eu acho que sim, Maurício, né? Isso daí, mais que nunca, vai ser necessário. Por exemplo, estudos aí de equilíbrio geral com estudos do pessoal da área de demografia e com estudos do pessoal da área de saúde pública, né? Isso daí vai ser fundamental para se entender como é que as pessoas vão morrer mais, morrer menos, quais são os estratos que vão ficar em diferentes regiões e com as possibilidades desses movimentos, para onde vai, para onde não vai, movimentos migratórios, né? Por exemplo, há uns e era uma coisa que já estava começando a acontecer antes. Aqui em Portugal, eu vi uma vez um trabalho onde um colega aí que trabalha com matriz de insumo produto fez um estudo, se integrou com um núcleo de demógrafos, e com isso eles ficavam vendo os impactos que tinham a redução de investimentos em bens públicos em diferentes partes do país e as implicações que isso daí tinham na reestruturação da economia e das tendências daquelas regiões. Então, acho que isso daí vai ser importante, principalmente para isso que o Poli ressaltou, né? Para a gente compreender
como é que funcionam, de fato, as regiões. Por exemplo, é ótimo um modelo, a gente ter um instrumental de análise como os modelos de equilíbrio geral. Então, vamos lá, montamos milhares de equações e temos uma ideia do que acontece. Mas, no entanto, né, as informações que vêm daquilo ali, elas nos dão pistas. Né? Por exemplo, essa enorme queda de produção e a manutenção e uma queda menor em determinadas regiões. Né? No caso, aí, lá, os extremos do Brasil, naquele modelo de simulação aí do equilíbrio geral, aqueles pontos extremos do Brasil lá tinham uma queda do modelo do nível básico, né, do padrão, muito reduzido. Ora, por que razão aquilo acontece? O modelo não nos diz isso, mas somente um estudo de caso detalhado do que acontece naquela região é que vai nos dar pista para aquilo. E, para isso, nós temos que nos basear, não tem escapatória, tem que entrar nessa na perspectiva do território. Né? Não necessariamente o modelo do Boisier, pode ter outros que deem conta, mas são coisas semelhantes àquilo lá. Né? Eu, como não conheço outros mais interessantes, a minha pista é sempre passar por aqueles pontos ali que o Boisier salienta. Né? Então, eu acho que isso daí é uma tendência que a gente só tem a enriquecer, trazer toda a riqueza do instrumental quantitativo para junto daqueles que estão tentando desenvolver análises qualitativas. Né? Eu sempre, quando participo aqui de reuniões com alunos de pós-graduação, em que todo mundo diz que quer fazer teses qualitativas, muitos porque querem fugir da econometria, porque não tem grandes bases matemáticas e estatísticas, eu digo para eles que eles estão totalmente enganados, porque estão tentando fazer uma coisa muito mais difícil e que quem faz as boas análises qualitativas é quem já está a meio caminho da profissão, não é iniciante. Tá? É isso aí que eu teria para dizer com essas questões aí, Renato. Muito obrigado, Cássio. Policarpo, você quer fazer algumas observações? Tem mais duas perguntas aqui, mas eu gostaria Renato, para o Policarpo, e aí eu faço mais as duas últimas perguntas. Você me permite? Melhor ficar sem câmera, né? Não, com relação... Essa pergunta continua sem áudio direito, né? Deixa eu tirei a câmera, melhorou? Eu queria me referir, de forma breve, à pergunta com relação às cadeias produtivas globais e os possíveis espaços abertos para regiões menos desenvolvidas. Eu vejo aí a possibilidade, sim, de haver um novo arranjo nessas cadeias em alguns segmentos, não de forma generalizada, mas em algumas situações onde as fragilidades foram desnudadas, por exemplo, sistema de saúde, e aí nós temos a necessidade de que países e regiões se tornem menos dependentes da China no fornecimento de alguns desses itens, e isso se estende também a algumas outras possibilidades, dependendo do cenário. Se a gente vai, depois que a situação se normalize, vai continuar tendo um quadro de disputa protecionista por parte, principalmente, do governo americano,
e de alguns outros países, né? Se essa disputa comercial continuar, então nós podemos ter até uma certa propagação desse quadro para outros países e regiões, e isso abrir algum espaço, embora a chance não seja lá assim, muito previsível e elevada, mas alguma chance poderá ocorrer em algumas situações mais localizadas, eu diria. E por que não? Porque a forma atual como está estabelecido essa estrutura de produção e comércio, ela está bem robusta, e a busca por redução de custos, né, é o que tem prevalecido. E enquanto isso continuar prevalecendo, essas cadeias tendem a se manter, com uma ou outra possibilidade de desestruturação da forma como está hoje. Então, alguma oportunidade aí existe, mas vamos ver como é que as coisas se comportam. Era isso. Com relação às considerações de Cássio, eu concordo plenamente. Acho que cada vez mais necessário que a gente tenha um esforço multidisciplinar e um esforço de entendimento de fatores mais qualitativos. É isso. Obrigado, Policarpo. Acho que temos mais alguns minutos. Eu gostaria de fazer mais duas perguntas que chegaram aqui pelo chat. Tá? A Beatriz Mioto fez uma pergunta para vocês dois, sobre a relação entre a desindustrialização e a seletividade das possibilidades de desenvolvimento regional. Tá? E aí ela também pergunta como vocês veem os embates federativos e a iniciativa especialmente, talvez mais dedicada mais ao Policarpo, que é a iniciativa do Consórcio do Nordeste. A última pergunta que eu quero fazer para vocês é a que chegou pelo chat do Lucir. Tá? O Lucir fala do papel das cidades médias, né? Além das regiões metropolitanas, no contexto dos serviços de saúde. Né? Segundo o Lucir, na economia e na retomada do conhecimento não deverá ser muito diferente. E ele pergunta para você, Cássio, se em Portugal se você vê um cenário semelhante, né? Um deslocamento de fatores de produção que devem seguir a mesma tendência para essas localidades, ou seja, para as cidades médias, aproveitando as especificidades locais, o aproveitamento das especificidades locais para ser o caminho das regiões periféricas. Cássio, você quer fazer comentários sobre esses dois perguntas? Tá, posso fazer? Pode falar, Renato? Sim, à vontade. Tá. Bom, agradeço aí as duas perguntas. Tá? A pergunta da Beatriz, eu vou deixar para o Poli responder. Tá? As do Lucias, eu vi. Olha, pessoal, primeiro, essa questão dos serviços de saúde também é uma coisa, por exemplo, tá? Um tema que, neste momento, nós estamos nos dando conta aí do Brasil. Tá? A total precariedade, principalmente da rede de saúde privada. Há mais de um mês atrás, eu fiquei pasmo quando vi que aquele tributarista, o Ives Gandra Martins, estava internado no hospital, eu acho que era no Sírio-Libanês, em São Paulo, e lá ele entrou para fazer uma cirurgia qualquer, pegou infecção hospitalar e, não bastando isso, quando estava melhorando, ele pegou o Covid. Ora, se um cara como o Ives, no Sírio-Libanês, pega infecção e ainda pega Covid, o que dirá de um coitado que está tentando vaga no
em um hospital do SUS. Por mais amplo que seja o SUS e que atenda as pessoas, as deficiências são notórias. Então, esta é um tema que eu acho que a gente tem que também, eu não tenho visto muito enfatizado aí nos debates aí no Brasil, que é a relação entre a infraestrutura de saúde fora das capitais, não é? E para tudo, não é só para o Covid, é para qualquer coisa. Não é? Por exemplo, eu me lembro aqui, há mais de 2 meses atrás, o pessoal fez uma avaliação de quais países estariam mais bem preparados para a pandemia. Né? Então, por exemplo, Portugal aparecia como tendo 4 ventiladores para cada 100 mil habitantes, parece. A Alemanha tinha em torno de 36, por aí. Ora, as estratégias nos 2 países foram diferentes. A Alemanha teve um monte de gente infectada e um número muito pequeno de mortos. Aqui em Portugal, também a estratégia foi só mandar para os hospitais os casos graves, e os muito graves é que iam para a UTI. O resto do pessoal tinha atendimento em casa, ficava no confinamento e... Desculpa. Uma vez sinalizado, os médicos ligavam quase que diariamente para ver como é que o sujeito estava indo. Bom, no caso do Brasil, por exemplo, uma coisa que você começou a discutir aqui e que no estudo que a gente fez lá com o do Donés de lá, a gente pegou, foi que, de fato, parece que há uma relação entre regiões que têm abatedouros e a difusão do vírus. Nós pegamos isso daí lá no oeste catarinense, na região de Concórdia, no noroeste do Paraná, um pouquinho no oeste também acontecendo, mas, porém, é mais destacado no noroeste, e também lá na entrada de Mato Grosso. Mas isso por quê que a gente... Porque a gente conhece aquilo. Não é? Eu não vi nenhum estudo, e isso daí é um tema que eu sugiro aí para o pessoal, é pegar e comparar onde é que estão distribuídos os abatedores e qual foi a taxa de infecção que aconteceu nesses lugares. Então, esse tipo de coisa, eu acho que é um tema interessante para a gente falar. Especificamente sobre a questão da movimentação para as cidades médias, no caso aqui de Portugal, isso não acontece. Não acontece pelo seguinte: Portugal tem um movimento secular de gente saindo do interior, que é ali o oeste do estado, do país, que é a fronteira com a Espanha, em direção ao litoral. Então, os grandes centros de recepção dessa movimentação aí é Lisboa, o aglomerado de Lisboa, o aglomerado do Porto, né? e uma grande faixa, na maior parte dela litorânea, que começa em Aveiro, vai em direção ao norte, passa pelo Porto, Braga, que está um pouco mais distante do litoral, e até Viana do Castelo, que tá no litoral. Então, são essas as áreas que formam duas grandes conurbações, né? Áreas urbanizadas bem vastas, e é para essa que a população foi. E praticamente já foi toda, quase não tem mais ninguém no resto do estado. Sobram alguns pontos importantes, como, por exemplo, Viseu, que está no centro, Évora, que está lá no Alentejo, mais próximo de uma das fronteiras da Espanha, e depois lá o litoral do Algarve, que é fundamentalmente uma área turística.
Inclusive, o grande debate aqui é exatamente esse daí, né? Eu, particularmente, acredito que já não há mais força que consiga deter essa concentração nessas duas aglomerações aqui em Portugal. Agora, também tem uma coisa, a gente tem que ver as dimensões de Portugal, né? De norte a sul, não dá 600 quilômetros, ou seja, Curitiba a Foz do Iguaçu. E de leste a oeste, em média, são 200 quilômetros, né? Ou seja, Curitiba até pouco mais do que Joinville. Então, é um território pequeno, não dá para a gente comparar processos como esse com aquilo que acontece num país com as dimensões territoriais do Brasil, né? Algo mais disso aí, a gente pode ver, tem que considerar a Península Ibérica inteira, para ter alguns pontos parecidos, algumas cidades, e vendo assim, né? Tudo bem, era isso que eu ia falar, pô. Obrigado, Cássio. Temos mais alguns minutos. Policarpo, tem uma palavra, uma pergunta especificamente sobre a questão federativa e o Lila. Isso, o consórcio do Nordeste, né, embates federativos e a consórcio do Nordeste. Você quer fazer algum comentário, Policarpo, por favor? Tem que abrir o microfone. Sim, eu posso comentar alguma coisa. Essa articulação do consórcio Nordeste, eu acho que é uma medida bastante importante, somente do ponto de vista político, que dá mais força aos governadores do Nordeste, que são oposição ao governo federal, para que eles possam ter uma correlação de forças um pouco mais favorável diante do que a gente está assistindo. E também permite a que os governos do Nordeste tenham uma política de compras governamentais que também favoreça, que permita que se compre de uma forma mais eficiente e aproxima, eu acho, que os próprios governadores nordestinos entre si. Então, é politicamente importante. Eu não sei se isso tem repercussão do ponto de vista econômico, pelo menos por enquanto. Se isso for mantido aí por um período mais longo, poderá provocar algumas repercussões sobre a base produtiva do Nordeste, na medida em que essas compras sejam eventualmente revertidas para produtores locais, para fornecedores locais. Quer dizer, isso tem um grão aí, uma semente, mas, por enquanto, não dá para fazer muitas conjecturas sobre isso. Eu vejo mais como uma articulação mais de cunho político do que mesmo de repercussões sobre a base produtiva, econômica da região Nordeste como um todo, embora a gente não possa descartar que essa possibilidade, mesmo que a médio prazo, exista. Era isso. Obrigado, Policarpo. Dado a hora, eu gostaria muito de agradecer a presença de todos os participantes, a presença virtual de todos. Foi um imenso prazer recebê-los aqui nesse evento. Queria fazer um agradecimento especial ao professor Cássio Rolim, pela participação, pela apresentação, pelos comentários. Cássio, muito interessante e muito bom ouvir as suas apresentações, sua apresentação. Policarpo, também, muito obrigado por aceitar o convite, pelas suas observações, e eu gostaria de já fazer o convite. A nossa próxima webinar está marcada para o dia 2 de junho, terça-feira, não semana que vem, na outra, 16 horas,
O tema vai ser Perspectivas da Indústria Aeronáutica Brasileira em Tempos de Crise. Muito obrigado pela presença de todos. Esse vídeo foi gravado e estará disponível na página do Instituto de Economia da Unicamp em muito breve, provavelmente hoje à tarde. Muito obrigado, Cássio, muito obrigado, Policarpo, obrigado pela presença de todos. Eu que agradeço. Muito obrigado, eu agradeço o convite e a oportunidade. Também. Um abraço a todos aí, os colegas aí que escreveram, que eu não pude responder. Forte, agradeço a todos que participaram, que nos assistiram, ou ouviram.